Vocês lembram daquele episódio que eu mencionei sobre uma lâmpada que eu não consegui trocar de jeito nenhum? Pois bem, eu realmente não consegui trocar e aproveitei agora a pequena reforma aqui no estúdio para pedir um eletricista para tirar aquele disco difusor e conseguir trocar finalmente essa lâmpada. Aqui está a peça, ela é um pouco maior do que a abertura da luminária, por isso que ela é tão difícil de ser retirada. Além disso, ela é muito pouco flexível, você não consegue dobrar para poder retirar essa peça de dentro da luminária. É por isso que ela é tão difícil de ser trocada. E aí eu poderia me sentir incapaz de não conseguir trocar uma lâmpada se eu não soubesse que é exatamente isso que um design mal feito faz. Ele faz com que as pessoas se sintam incapazes e culpadas por aquele erro que o produto ou a interface apresentou. Isso é bem comum, as pessoas em geral se sentem culpadas porque elas não conseguem usar, por exemplo, um caixa eletrônico do banco, ou alguma função específica de um site, ou algum produto físico mesmo. Na verdade, é aquele produto que não foi feito para aquela pessoa ou para aquele grupo de pessoas que ela representa. Mas desse incidente aqui com a lâmpada, eu tirei mais uma lição. Não dá para responsabilizar apenas uma pessoa pela falha dessa luminária. O que eu quero dizer é que talvez o designer tenha projetado a luminária pensando nos usuários, mas quando chegou na etapa de produzir essa peça aqui física, talvez essa etapa aqui não tenha tido a preocupação com os usuários. Por isso que ela é tão mal executada e projetada para esse contexto aqui de trocar uma lâmpada. É por isso que o X ou experiência do usuário tem que ser uma cultura que esteja em todos os membros da equipe de um projeto, em todas as etapas de desenvolvimento, porque só assim a experiência do usuário vai ser, pelo menos, garantida. Outro dia eu vi uma discussão muito legal no Facebook sobre a importância de um designer ser ou não full stack. E aí antes a gente precisa definir o que é full stack. Bom, full stack é aquele tipo de profissional que é apto ou tem competência a participar de todas as etapas de desenvolvimento de um projeto. No caso de um designer de um produto digital, por exemplo, ele participa desde a concepção, da pesquisa, do levantamento de requisitos, do desenvolvimento de wireframes, de protótipos, de testes com usuários, passando aí pelo desenvolvimento também da interface visual, até mesmo a programação. E aí hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês o que é que eu penso sobre designers full stack. Bom, primeiro eu acho que um designer, ele necessariamente não precisa saber programar, mas é muito interessante que ele tenha uma noção exata do que pode ser feito, porque aí ele consegue equilibrar o que é tecnicamente possível, já desde as suas sugestões, lá do começo da concepção, no levantamento de hipóteses, ele já sugere coisas que podem ser implementadas, e isso é um valor muito importante. E segundo, eu acho que um designer full stack de fato tem um valor muito grande para o desenvolvimento de um projeto, porque ele consegue ver do alto todas as etapas, desde o começo até o final, ajudando assim a contribuir na construção de elementos que remetam a uma melhor experiência do usuário. Mas não é um designer full stack que vai garantir que um produto tenha uma experiência do usuário positiva. E eu falo isso porque, assim como essa luminária, outros profissionais estão envolvidos no desenvolvimento de um projeto. Ninguém faz um projeto de uma pessoa, existe um time de pessoas e várias pessoas contribuem para a construção daquele produto, daquele serviço, daquela interface. Então, me parece que, embora seja muito valioso ter um designer full stack na equipe, é mais valioso ainda que todos da equipe tenham a cultura da experiência do usuário. Isso vai garantir, por exemplo, que não aconteçam erros como esse aqui, dessa luminária, onde chegou nessa etapa aqui especificamente e aconteceu isso aqui, da pessoa não ter preocupação com o uso dessa peça. Então, um designer full stack é ótimo, mas um designer pesquisador, um designer de interfaces, aquele que constrói as interfaces gráficas, e também um desenvolvedor, aquele que vai construir aquilo e tornar realidade, eles precisam ter o valor da cultura da experiência do usuário, assim o produto fica muito mais fácil de ser implementado e de garantir que ele vai ser construído observando os usuários. Por falar nisso,
eu sigo sentindo muita dificuldade em conseguir desenvolvedores que tenham esse valor da experiência do usuário, que tenham essa preocupação. É muito difícil porque sempre que eu passo projetos eu preciso especificar minuciosamente os detalhes daquelas interfaces. Se não tiver exatamente especificado, é muito provável que aconteça um desvio do projeto, mais ou menos como isso aqui, e você precisa ficar corrigindo a rota. Hoje mesmo eu tive uma outra reunião com outra equipe de desenvolvimento que vai tocar um projeto que eu estava fazendo, porque a equipe de desenvolvimento que estava tocando esse projeto não conseguiu viabilizar esse projeto. Não pelo menos de uma forma satisfatória. Aliás, esse foi um dos motivos que eu comecei a me dedicar mais a montar, pelo menos a parte de interface dos meus projetos, porque eu diminuo a minha dependência com designers de interfaces, consigo eu mesmo fazer refinamentos na interface, e é por isso que eu acho o Webflow uma ferramenta muito boa para isso, porque ele me permite esse refinamento e essa liberdade. Bom, então essa vai ser uma semana para falar com novos desenvolvedores, vai ser uma semana cheia nesse sentido. Mas essas dificuldades são comuns a um projeto. A gente não pode desanimar e tem que seguir em frente. Bom, e você? O que é que você acha sobre designers full stack, da importância deles num time? Responda aqui nos comentários, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Bom, por hoje é só, boa semana, tchau!